A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Ora viva, boa tarde, caros amigos e ouvintes. Bem-vindos ao Rádio Clube de Angra, a nossa rubrica A Vida Continua. Hoje vamos falar sobre Jesus, sobre cristianismo e sobre espiritismo. Qual é a relação entre eles? Será que o espiritismo, a doutrina espírita, pode ser considerado ou considerada uma religião? Vamos tentar dar aqui um breve esclarecimento durante este nosso programinha de sábado. As palavras sofrem daquilo que os especialistas denominam de polissemia, ou variedade de sentidos ou significados. Basta examinar um dicionário para percebermos que as palavras são polissémicas. Em geral, podemos classificar polissemia em dois grandes grupos, a polissemia simétrica e a assimétrica. A polissemia simétrica ocorre quando uma palavra não tem um sentido dominante. O sentido ou significado só pode ser entendido pelo contexto em que a palavra foi utilizada. Assim, por exemplo, a palavra cabo não tem um significado dominante. Pode ser um cabo de uma panela, pode ser uma patente militar, pode ser um acidente geográfico e vários outros significados. Todos são igualmente considerados. É somente pelo contexto que podemos escolher qual o significado que devemos adotar num determinado caso. Com a polissemia assimétrica ocorre algo diferente. Neste caso, há um sentido dominante, isto é, existe um significado comum que normalmente as pessoas entendem quando a palavra é empregue. Quando se utiliza a palavra mesmo isoladamente, nós tendemos a considerar o sentido dominante como sendo o mais adequado. Este é o caso da palavra religião. Quando dizemos que uma doutrina é uma religião, entendemos esta palavra no seu sentido usual como um determinado tipo de doutrina com os seus dogmas, os seus cultos, os seus rituais e sacerdotes. Quando se emprega uma palavra como religião, que possui um sentido dominante, espera-se que o ouvinte, o leitor, a interprete nesse sentido usual. Caso queiramos utilizá-la noutro sentido, diferente do usual, esse outro significado precisa tornar-se explícito. Foi exatamente o que fez Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, ao utilizar a palavra religião num artigo notável publicado na Revista Espírita do mês de dezembro de 1868, intitulada Sessão Anual Comemorativa dos Mortos. O Espiritismo é uma religião? Intitulava-se assim. Allan Kardec explica o sentido especial para a palavra religião que ele estaria a utilizar nesse artigo. E cito: dissemos que o verdadeiro objetivo das assembleias religiosas deve ser a comunhão de pensamentos. É que, com efeito, a palavra religião quer dizer laço. Uma religião, na sua acessão ampla e verdadeira, é um laço que religa os homens. Para deixar claro esse sentido especial de laço ou ligação dos homens entre si, Allan Kardec denomina tal sentido de sentido filosófico da palavra religião, adiantando o seguinte: se assim é, perguntarão então, o Espiritismo é uma religião? Ora, sim, sem dúvida, senhores, diz ele. No sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião e nós nos glorificamos por isto,
porque é doutrina que funda os laços da fraternidade e da comunhão de pensamentos, não sobre uma simples convenção, mas sobre as mais sólidas bases, que são as próprias leis da natureza. Esse laço entre os homens, que permite atribuir o caráter de uma religião ao espiritismo, no sentido filosófico do termo, é explicado por Kardec, ao dizer que qual é, pois, o laço que deve existir entre os espíritas? Eles não estão unidos entre si por nenhum contrato material, por nenhuma prática obrigatória, qual o sentimento no qual se deve confundir todos os pensamentos. É um sentimento todo moral, todo espiritual, todo humanitário, o da caridade para com todos, ou, por outras palavras, o amor ao próximo, que compreende os vivos e os mortos, pois sabemos que os mortos também fazem parte da humanidade. Esse sentido filosófico, caros amigos, de ligação ou comunhão de pensamentos e sentimentos, não pode ser confundido com o sentido usual de religião. No sentido usual do termo, Allan Kardec sempre afirmou o contrário. Essa sua posição contra o emprego da palavra religião ou espiritismo, no sentido usual do termo, explica ele da seguinte forma. Porque, então, temos declarado que o espiritismo não é uma religião? Pergunta ele. Porque não há uma palavra para exprimir duas ideias diferentes. E porque, na opinião geral, a palavra religião é inseparável da ideia de culto, porque ela desperta exclusivamente uma ideia de forma que o espiritismo não tem. Se o espiritismo se dissesse religião, o público não veria aí senão uma nova edição, uma variante, se quiserem, dos princípios absolutos em matéria de fé. Uma casta sacerdotal com o seu cortejo de hierarquias, cerimónias de privilégios. Ele não o separaria das ideias de misticismo e dos abusos contra os quais tantas vezes a opinião pública se levantou. Kardec também justifica o qualitativo de filosofia que ele sempre deu ao espiritismo, dizendo que, não tendo o espiritismo nenhum dos caracteres de uma religião, na acessão usual do vocábulo, não podia nem devia enfeitar-se com um título sobre cujo valor as pessoas, inevitavelmente, ter-se-iam equivocado. Eis porque simplesmente se diz doutrina filosófica e moral. Como nenhuma ciência ou filosofia contém princípios absolutos em matéria de fé, cerimónias, casta sacerdotal, práticas exteriores de adoração e culto, nenhuma doutrina pode ser ao mesmo tempo uma ciência ou filosofia e uma religião, no sentido usual dessas palavras. Para concluir, podemos dizer que o espiritismo é uma ciência e uma filosofia, no sentido usual dessas palavras, e uma religião no sentido filosófico do termo. E agora, caros amigos e ouvintes, qual a relação entre espiritismo, cristianismo e Jesus? Conforme observa Allan Kardec, a moral proposta pela doutrina espírita é a mesma moral apresentada por Jesus. Assim, a doutrina espírita pode ser considerada uma doutrina cristã, no sentido de que os princípios fundamentais do espiritismo e as suas consequências morais expressam o pensamento de Jesus. Caros amigos, para não deixar dúvidas sobre as relações entre o espiritismo e o pensamento cristão, afirma Allan Kardec. O espiritismo, longe de negar ou destruir o Evangelho, vem, ao contrário, confirmar, explicar e desenvolver pelas novas leis da natureza que revela tudo quanto o Cristo disse e fez. Elucida os pontos obscuros do ensino cristão
de tal sorte que aqueles para quem eram ininteligíveis certas partes do Evangelho ou pareciam inadmissíveis, as compreendem e admitem sem dificuldade, com o auxílio desta doutrina. Vêem melhor o seu alcance e podem distinguir entre a realidade e a alegoria. O Cristo lhes parece maior. Já não é simplesmente um filósofo, é um Messias divino. Kardec sugere que Jesus se relaciona de forma muito especial com o Espiritismo. Podemos, de forma resumida, descrever o que representa Jesus para o codificador e para a doutrina. E aqui vamos buscar alimento em vários livros que compõem a codificação. Jesus é um espírito puro ou perfeito. Como homem, tinha a organização dos seres carnais, porém, como espírito puro, desprendido da matéria, havia de viver mais da vida espiritual do que da vida corporal, de cujas fraquezas não era passível. Isto foi retirado no livro A Gênese, no seu capítulo 15, que fala dos milagres do Evangelho e fala da superioridade da natureza de Jesus. Noutro livro da codificação, no livro dos Espíritos, no item 625, diz que Jesus é o mais perfeito modelo. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar aqui na Terra. Deus nulo oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque o Espírito Divino o animava e porque foi o ser mais puro de quantos têm aparecido aqui no mundo. Na Revista Espírita de 1864, diz o seguinte: Jesus é o Espírito de verdade, o Espírito responsável pela doutrina espírita. Um novo livro acaba de aparecer. É uma luz mais brilhante que vem clarear a vossa marcha. Há 20 séculos vim por ordem do meu Pai trazer a palavra de Deus aos homens de vontade. E ele afirma, e afirmou: há várias moradas na casa do meu Pai. Disse-lhes eu naquele tempo. Estas palavras, o Espiritismo veio fazê-las compreendidas quando fala da pluralidade dos mundos habitados, que é um dos pilares nos quais assenta a doutrina. Ainda noutra obra, afirma que Jesus, Espírito de verdade, é o guia espiritual do codificador. E afirma que não é um facto característico a inauguração de uma sociedade espírita que, como a vossa, se inicia pela reunião espontânea de cerca de 300 pessoas, atraídas não por vã curiosidade, mas pela convicção e pelo único desejo de se agrupar num feixe único. Sim, senhores, o fato não só é característico, mas providencial. Eis, acerca deste assunto, o que ainda ontem, antes da sessão, dizia meu guia espiritual, o Espírito de Verdade. Isto está, então, na Revista Espírita, 1861, do mês de novembro. Ainda outro aspecto, retirado de outra revista, de 1864, do mês de janeiro, e que diz que Jesus, Espírito de Verdade, é o dirigente do planeta Terra. É o nosso governador espiritual. E afirma que essas obsessões frequentes terão também um lado muito bom, pelo facto de que, estando penetrado pela prece e pela força moral, pode-se fazê-las cessar e pode-se adquirir o direito de expulsar os maus espíritos. E pelo melhoramento da sua conduta, cada um procurará adquirir esse direito que o Espírito de Verdade que dirige este globo conferirá quando for merecido.
Ainda mais acrescentamos que Jesus, Espírito de verdade, é o Mestre de todos nós. Afirma que eu tive que vos fazer ouvir uma voz tanto mais severa, quanto mais espera de vós o Espírito de verdade, Mestre de todos nós. Isto na Revista Espírita de 1861, no mês de novembro. E finalmente diz que Jesus, Espírito de verdade, é o Consolador prometido. Isto retirado do livro A Gênesis, no seu capítulo 1, que fala do caráter da revelação espírita, que diz assim: reconhece que o Espiritismo realiza todas as promessas do Cristo a respeito do Consolador anunciado. Ora, como é o Espírito de verdade que presida o grande movimento da regeneração, a promessa da sua vinda se acha, por essa forma, cumprida, porque, de facto, é Ele o verdadeiro Consolador. Assim, caros amigos e ouvintes, fica mais claro, muito claro, segundo o Espiritismo, a importância de Jesus na vida de todos nós. Saibamos orar a Deus para agradecê-lo pela assistência permanente de Jesus para todo o nosso planeta Terra, que, como todos os mundos, é habitado. Como dissemos antes, é um dos pilares da doutrina espírita, a multiplicidade, ou melhor, a pluralidade dos mundos habitados. Deus, a inteligência suprema, não faz nada ao acaso. Todos estes mundos na abóboda celeste que visualizamos numa noite clara são habitados. Não estão aí só para nós descansarmos as vistas. E sendo este apenas este grãozinho de areia que chamamos Terra, o único habitado. É também um dos pilares da doutrina a existência de Deus, que é eterno, ou seja, existiu desde sempre e existirá para sempre. Outro pilar, o Espírito imortal, que somos todos nós, espíritos imortais. E qual é a diferença entre imortal e eterno? É que, enquanto eterno não teve princípio, o imortal que somos nós, tivemos princípio, mas jamais teremos fim. Viveremos para todo o sempre. Outro pilar, comunicabilidade com os espíritos. E aqui a atenção para o aspecto das sintonias, pois estamos constantemente a comunicar via mental com os nossos pensamentos. Quem é que estamos a atrair para nós? O outro pilar que já falamos, da pluralidade dos mundos habitados. E o último, que faz com que tudo faça sentido, que é o pilar da reencarnação, no qual nós trazemos muitos dos aspectos que nós possuímos hoje do passado, tendências instintivas, malformações, deficiências, a criança que morre em terra idade, aquele que nasce deficiente, e por aí fora, tudo tem uma explicação. Reencarnação, associada à lei natural de causa e efeito, dão a resposta a muitas das nossas dúvidas. E tudo, caros amigos e ouvintes, tudo passa a fazer sentido. Jesus, para a doutrina espírita, está no centro. E é Ele o nosso modelo e guia, sem qualquer tipo de dogmas, hierarquias, cultos, rituais. Jesus não escreveu livro nenhum. Jesus não fundou nenhuma religião. Fomos nós, os homens, que as criamos, deturpando imenso a pureza da sua palavra. A doutrina espírita vem repor as coisas no seu devido lugar, colocando os pontos nos is. A Associação Espírita de Xeirense está de portas abertas todas as terças-feiras, com palestras, com temas variados todas as semanas. Nesta próxima terça-feira, iremos falar sobre a influência que os espíritos têm sobre nós. Apareçam.
A entrada é livre e gratuita. Aliás, como são todas as atividades de um centro espírita. Dai de graça o que de graça recebestes. Caros amigos e ouvintes, foi um prazer estar na vossa companhia. Antes de me despedir, vou-vos deixar aqui uma pequena mensagem do livrinho Vida Feliz, ditado por Joana de Ângeles, que diz assim: conserva a coragem na luta, seja qual for a situação. Há caminhos menos difíceis de ser percorridos. No entanto, todos exigem que se os vençam. Pensa-se que, pelo facto de estar-se a trabalhar pelo bem do próximo, não se enfrentam dificuldades e obstáculos. É puro engano. Em toda a parte e posição, a criatura humana é a mesma. São Vicente de Paulo, que tanto se dedicou aos pobres, afirmava que estes eram muito exigentes e ingratos. E termina assim: tem, pois, bom ânimo sempre, apesar da ingratidão, sempre em frente no trabalho do bem. Agora sim, caros amigos ouvintes, me despeço de vós com um grande abraço aqui do vosso amigo Pedro Silva. Marcamos encontro para o próximo sábado. Desejo a todos uma excelente semana de trabalho, de estudo, convívio, de trabalho no bem, de vigilância da nossa casa mental, dos nossos pensamentos e das nossas atitudes, pois estamos todos interligados uns aos outros pelas nossas casas mentais. Somos autênticas antenas emissoras receptoras do mesmo sinal. Vigiemos cada vez mais os pensamentos que emitimos e que tenhamos a coragem de dar o primeiro passo em direção à nossa própria felicidade, que se irá refletir no todo. Então, até o próximo sábado e bem-ajam a todos. A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.